Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais um Floripa em Foco. Estamos ao vivo no estúdio da TV Floripa. Participe pelo 3222-1137. Lembramos que no Floripa em Foco, toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores na Ipagre e empresas afins. O Sindasp, o pessoal do Sindasp hoje, toda a diretoria está em São Francisco do Sul, participando de uma assembleia naquele município. Então, nos deixaram uma carta que vai ser lida agora, explicando os motivos dessa assembleia e o que está acontecendo com a Ipagre e qual a movimentação do Sindasp. E, em seguida, a gente vai passar a conversar com a produtora cultural Cristiane Montes Ramires, que já está conosco aqui no estúdio, para falarmos sobre a movimentação cultural na cidade e sobre esse problema com a árvore de Natal que a nossa capital enfrenta. Vamos então saber o que está acontecendo com o Sindasp. Os trabalhadores da Ipagre e da Cidasc estão fazendo nesta terça-feira uma assembleia no Porto Graneleiro de São Francisco do Sul, no norte do estado. É nesta terça, dia 15 de dezembro, para exigir do governo estadual que ele cumpra o acordo coletivo de trabalho. O descaso e a intransigência do governo para com os trabalhadores da agricultura do estado tem sido constante nos últimos anos, segundo o Sindasp. Porém, em 2009, a situação piorou muito, visto o descumprimento de uma importante cláusula firmada no acordo 2009 e 2010 entre sindicatos, trabalhadores, empresas e o próprio governo, que garantia a retomada das negociações ainda no mês de novembro. E apesar de agendada com uma semana de antecedência, uma audiência com a Secretaria da Fazenda, marcada para o dia 8 de dezembro, foi marcada com uma semana de antecedência e foi cancelada apenas 2 horas antes de ser realizada. E a desculpa foi de que o assunto a ser tratado necessitaria de uma finalização por parte do secretário Gavazzoni com o governador e que não teria resposta para dar aos trabalhadores sem essa posição prévia do governador. Também o secretário de Agricultura, o senhor Antônio Seron, recebeu a executiva da Intersa, que é a Intersindical dos Trabalhadores na Agricultura, recebeu a executiva da Intersa na recepção da secretaria, dizendo que aquele, dali em diante, seria o tom das relações. Só que o que Seron não compreende é que o local da reunião é o que menos importa. A época dos brioches ao povo acabou. Basta acompanhar o caso vergonhoso da árvore de Natal da capital, afirma o Sindasp. E o que importa para a Intersa e para os trabalhadores é uma resolução para esta situação desmedida e, principalmente, que se atenda à reivindicação dos trabalhadores com o aumento de R$ 2,00 no Vale Alimentação e a avaliação de desempenho para promoção por merecimento. O secretário Seron informou que estava indo para o centro administrativo tentar resolver o problema. E assim que tivesse uma posição, seria comunicada à Intersa, o que não aconteceu até o momento. E diante desta posição do governo, a executiva da Intersa, a Intersindical dos Trabalhadores na Ipagre e na Cidasc, a Intersa analisa que somente com mais pressão será possível avançar. Portanto, foi decidido pela convocação desta nova Assembleia Estadual no Terminal Graneleiro de São Francisco no Sul, nesta terça-feira, a partir daqui a pouco das 14 horas. Os trabalhadores de todas as regiões do Estado deverão participar desta Assembleia, pois agora é o momento de somar forças e mostrar que juntos somos mais fortes, e assim garantir que o governo cumpra a sua palavra. Bambararam. E aqui segue o texto dizendo que tem uma ameaça. O presidente da Ipagre ameaça cortar horas paradas dos trabalhadores. O presidente da Ipagre, senhor Luiz Ademir Hesman, enviou circular determinando o corte das horas paradas dos trabalhadores. Mas a Intersa alerta que esse será mais um ponto de negociação junto com outras cláusulas. E se não for possível, vão entrar na justiça pelo direito de paralisação.
Se a diretoria da IPAGRE mantiver esta posição de descontar as horas, será uma atitude que ficará marcada na história da empresa, pois a única vez que tiveram desconto na paralisação foi no governo de Paulo Afonso e, mesmo assim, depois tiveram que devolver o dinheiro aos trabalhadores. Outra denúncia é de que a diretoria da IPAGRE concedeu um aumento de 100% na gratificação de especialização, mestrado e doutorado, passando respectivamente de 5%, 10% e 15% para 10%, 20% e 30%. A remuneração, né, por especialização, mestrado e doutorado. Só esse aumento representa um impacto mensal na folha em torno de R$400 mil e num ano chega a R$5 milhões. Só essa alteração, né, nos percentuais de especialização, mestrado e doutorado. E aí o pessoal lembra que os R$2 reivindicados no Vale Alimentação dariam um impacto mensal em torno de apenas R$100 mil. A Intersa enviou já um ofício ao presidente da IPAGRE solicitando esclarecimentos sobre esses assuntos, esses aumentos. E a executiva da Intersa comunica que se manterá alerta e pressionando para a negociação com os representantes do governo. Quem assina esta carta é a Intersindical formada, a Intersa, né? Intersindical, formada pelos sindicatos Sindasp, Saesc, Sintagre e também o Sintect. Tá aí. Vamos ver se na semana que vem a gente já tem uma posição aqui no Floripa em Foco, no espaço do Sindasp, sobre esta assembleia que está acontecendo lá em São Francisco do Sul. 3222-1137 para você participar a partir de agora desse nosso bate-papo com a produtora cultural Cristiane Montes Ramires. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada, boa tarde a todos. Legal. Eu vou passar um breve currículo aqui de algumas atividades da Cris, porque se for falar todas, já gastou todo o espaço. A Cristiane, ela é publicitária e atua na área de atendimento em gestão de negócios, desenvolvimento e administração de projetos e eventos ligados à área cultural e institucional. Possui vasto conhecimento em planejamento, marketing e gestão de negócios. É formada em comunicação social, publicidade e propaganda lá pela Unip, em São Paulo, né? Isso. De onde voltou no ano de 2002, né? Exatamente. 2002 para se fixar na ilha. Na ilha. Muito bem. E entre outras conquistas, né, Cris, o projeto O Cromatismo Cesaniano, de José Maria Dias da Cruz, ganhou o edital da Anderle, Elizabeth né? Anderle Elizabeth também. Só que está esperando ainda. Estamos na espera junto com 188 colegas aí para receber, mais o pessoal dos pontos de cultura também. Os 60 pontos de cultura, né? Que Isso. só falta cair o dinheiro, né? O resto já está tudo pronto. Participaste de muitos cursos e oficinas, hein, na área cultural. Ajudou aqui na segunda Conferência Estadual de Cultura, né? Participou do 3º Congresso de Direito do Autor e Interesse Público. Aliás, isso você acabou até criando uma proposta de regulamentação para tratar do patrimônio cultural brasileiro. Como é que foi essa experiência, Cris? Que proposta é essa? Bom, atualmente o Ministério da Cultura está com uma série de ações culturais e estão criando o Sistema Nacional de Informações Culturais. Para unificar esse bolo de informações. Exatamente, todos os dados da cultura, tanto os números quanto todas as ações culturais no país, né? Não existe nenhum sistema ainda que faça esse reconhecimento, armazenamento e possibilidade de gerenciar. Quando o Ministério resolveu fazer as alterações na lei e com a entrada das novas mídias, principalmente o mundo da internet, foi percebido que não existem legislações específicas para o trato tanto da linguagem de internet quanto de acervos específicos, e o meu projeto especificamente é para o patrimônio cultural. Como produtora cultural e produtora de fotografia também, que é a parte da minha formação profissional, eu fotografei muitas instituições para a documentação desses acervos. E pouquíssimas instituições brasileiras reconhecem a lei, como se pode utilizar dela dentro das próprias instituições. Os museus mesmo possuem vários tipos de acervos permanentes, os que ficam sob custódia, os que são temporários. Como você trabalha com isso? Como vocês dão essa preservação, essa divulgação e essa forma de tratar as famílias e a questão do direito autoral quanto patrimônio do autor, né?
Então, a minha proposta, ela foca nesse sentido de apoiar um projeto que nós temos apresentado para o Ministério da Cultura, que é o Sistema Nacional de Informações especificamente para o patrimônio, que tem uma linguagem específica e que seja tratado dentro das linguagens internacionais, para que haja possibilidade de conversação e contato com instituições do mundo inteiro, e uma legislação que esteja de acordo também com as legislações de outros países, para que haja essa possibilidade de troca de cultura quanto documento de vida, né? Quanto documento humano mesmo. Uhum. Então, se eu entendi, tem que catalogar tudo que um museu, vamos tomar como exemplo, Sim. tudo que ele tem, para poder até emprestar essas obras, digitalizar isso para poder ser pesquisado sem ter que ir ao local. É esse o objetivo? Esse é o objetivo, tanto na parte de pesquisa, na questão educacional, quanto na parte de técnicos e especialistas, né? Por exemplo, atualmente, um arqueólogo de outros países ou um profissional de outros museus tem dificuldade em acessar alguns arquivos e alguns documentos históricos brasileiros, né? E os países da Europa, especificamente, que dá para entender melhor a dimensão, eles normalmente trabalham a cultura da sua cidade e o seu patrimônio através dos planos pilotos dessa cidade. Então, toda a questão de desenvolvimento social, econômico, urbano, político, ele vem em função de como foi construída aquela cidade, o que ela comporta e como ela pode crescer, seguindo um certo padrão. Como a gente vê em bancos de imagem que são mais usuais, a questão do tratamento da informação, como você busca uma imagem, qual a linguagem que você fala em vídeo, qual a linguagem que você tem numa fotografia. Então, no caso, esse sistema e essa legislação específica permitiria que nós tivéssemos isso regulamentado e normatizado de uma forma que todas as pessoas pudessem ter acesso e informação a respeito desse patrimônio. E digitalizar nada mais é que fotografar todas as obras, catalogar, né, botar numa sequência lógica e botar na internet? Na internet também. Atualmente, até na questão de acervos, que muita coisa se perde no Brasil, principalmente as questões arqueológicas e de museus ou inscrições rupestres, por exemplo. Hoje em dia existem ferramentas que é de escaneamento e que, inclusive, o projeto DNA, que eu desenvolvo junto com o I3B, que é o instituto que eu faço parte, ele propõe exatamente essa linguagem de escaneamento para o patrimônio por uma questão de possibilidades de softwares livres que possibilitam a preservação e o acesso a especialistas. Então, por exemplo, um acervo documentado com um escaneamento, digamos acervo físico mesmo, peças, não imagem e textos, eles permitiriam que você, um arquiteto, um museólogo, um historiador, possam analisar como vai estar essa peça daqui 10, 100, 50 anos e que tipo de cuidados tem que ter, inclusive climatização local, para que essa peça permaneça, dure mais tempo. Então, hoje nós temos a possibilidade de documentação fotográfica, que existe o 2D, que permite já determinadas ferramentas que facilitam muito essa questão da preservação e prevenção, que no meio de patrimônio trata-se como salvaguarda. E o escaneamento através de equipamentos, são 2 empresas no mundo que têm esses equipamentos específicos, que faz essa perpetuação, digamos, digital, né? Esse escaneamento não é que nem esse scanner que a gente tem ao lado da impressora do computador? Sim, exatamente. Só que ele tem uma definição específica e temperaturas e luz para que não agridam e não deteriore o acervo. E aí ele dá uma fotografia, uma imagem em 2D. Perfeita, que você pode, inclusive, existem impressoras atualmente que você pode reproduzir de forma idêntica o objeto. Olha. Hoje em dia, no Brasil, nós temos a exemplo da Biblioteca Brasiliana, que utiliza um robô chamado Maria Bonita por eles. Eles ganharam um acervo de 40 mil obras de José Mindlin. E eles estão digitalizando. Então, desde o primeiro jornal, os primeiros livros, os primeiros escritos, não só do Brasil, mas do mundo, que foram doados para a USP e está sendo construído o prédio da Biblioteca Brasiliana. E eles já estão trabalhando com esse robô que escaneia, né, os livros e as publicações. Eu estive lá até quando estive no Fórum de Direito Autoral. Eu fui visitá-los, porque até parte do projeto DNA que nós apresentamos, o professor Edson Gomes, que é o responsável pela toda a organização e estrutura da Biblioteca Brasiliana, não tinha determinados conhecimentos em programas e de linguagem de fotografia, que nós ainda temos muita coisa a aprender nesse sentido em função das novas mídias, né? Então, a proposta desse projeto é também capacitar
e ensinar as pessoas, tanto os servidores públicos, como utilizar as universidades e escolas para formar já pessoas capazes de lidar com essa nova realidade. Aqui no Brasil não temos muito a cultura de restauradores, preservadores, especialistas em manter essas obras de arte, né? A formação mais é no exterior mesmo, não? É mais no exterior. Nós temos aqui alguns grupos de conservação e de restauração, mas até o IFAM normalmente busca e presta consultorias, mas realmente ainda é muito pequeno o número para o que tem de acervo. Legal. Cristiane Montes Ramires, produtora cultural, ao vivo aqui no estúdio da TV Floripa. A gente precisa ir para um breve intervalo, Cris. E na volta vamos falar da Conferência Estadual aqui de Comunicação e sobre esse problema com a árvore de Natal da capital. Pode ser? Tá ok, com certeza. Até logo. Vamos, Fernando, e já voltamos na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Informação, entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Toda a quarta, 1h30 da tarde, o dia a dia dos professores estaduais. Educação em debate. A hora e vez do Cinti na TV. 2 horas. A rotina de quem cuida dos prédios da cidade. A voz dos edifícios. O espaço do CEF. 2h30. Fala Comerciário. O momento do Sindicato dos Comerciários. 3 horas. A importância dos trabalhadores da área municipal na vida da população. Sintrazem em destaque. Aqui, no Canal 4. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Aqui no Sul, nunca se investiu tanto em educação. É o Brasil Presente da creche após graduação. Presente com 35 novas escolas técnicas até 2010. Com mais de 9.000 laboratórios de informática instalados. Com a criação de 4 universidades federais e 20 novas extensões no interior. Hoje eu tenho estudo, tenho futuro e estou tri feliz. Brasil Presente. Investir na educação é cuidar do futuro. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Estamos ao vivo no Floripa em Foco, que toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, está com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Assessoria, Perícia e Informação. É o Sindicato dos Trabalhadores na IPAGRE e na SIDASC. E hoje o Sindasp gentilmente cedeu o espaço para Cristiane Montes Ramires conversarmos sobre cultura. Então você já é, desde nascença, uma ativista cultural, vamos dizer assim, né? E a sua participação aqui no Fórum de Cultura de Santa Catarina, preparatório para a conferência, como é que foi? Que discussões interessantes surgiram dentro desse fórum aqui em Santa Catarina, Cris?
Bom, aqui em Florianópolis, acho que já existe uma cultura de reclamar do que não acontece, né? E havia um grupo de militantes culturais, que são de pessoas que não estão atualmente na executiva, mas que o Murilo, como presidente, mantém ainda essa primeira formação, que é um grupo que tem mais de 20 anos, que estava lutando por esse Fórum Municipal de Cultura. E o Jerônimo Machado, também o Joãozinho, o César Floriano, que faz parte também de patrimônio, tem um projeto de revitalização do centro histórico de Florianópolis, conseguiram unir forças e fazer em agosto se formar o fórum, né? Aí eu fui indicada por 2 amigos para fazer parte da executiva e acabei abraçando de cabeça mesmo. E o que a gente tem sentido é o seguinte: a classe de artistas e a classe cultural também, não só como manifestação artística, mas quanto valorização de uma cultura de cidadania, né? Colocando a cultura como consciência de cidadania. Digamos que foi um bombardeio de problemas e de lavação de roupa, assim, falando no popular. Mas que agora a ideia do fórum foi unir essas problemáticas todas, criar uma força para a fiscalização das ações culturais e também de orientar as instituições que tratam com a cultura no município. E esse grupo hoje, a partir de agora, desse momento de festas, nós até fizemos reuniões extraordinárias em função da demanda de busca de pessoas pedindo para que a gente fizesse alguma coisa em função dos escândalos que estão acontecendo. E o fórum agora pretende, para o ano que vem, criar linhas de diretrizes e uma agenda de programação cultural efetiva na cidade, fazendo com que os grupos artísticos se organizem de uma forma mais adequada para que possa possibilitar ao município, de uma forma geral, e às comunidades, algumas programações culturais. Não só ser aquele cara chato que fiscaliza e diz que está errado, mas também proporcionar novas formas de gestão cultural. Para isso que a gente veio. E esse fórum municipal que foi implantado, foi criado há pouco, né? Será que vai funcionar isso, Cris? Em 29 de agosto foi criado o fórum, que está com bastante força. Hoje nós temos quase 300 pessoas com ficha de inscrição. A participação é constante no blog, envio de documentos. Nós temos uma caixa postal também que recebe cartas, as pessoas pedindo orientação, participando, pedindo para participar e para se inscrever. E um dos focos do fórum, e na verdade acho que foi uma grande primeira vitória, apoiada pelo o vereador Dr. Ricardo, que foi o Conselho Municipal de Cultura. Né? Que vai ter caráter deliberativo, aliás, ou nas consultivas? Não, deliberativo também. Nós conseguimos que seja deliberativo. Parabéns. E conseguimos também que tivesse 15 representantes da sociedade civil. Que alguns argumentaram que não estava organizada, mas nós conseguimos organizar e foram eleitos. Agora a gente busca que a prefeitura nos coloque a par de como vai ser feito, né, de como vai ser chamado e realmente tomada posse desses 30 elementos e que sejam criadas diretrizes em conjunto, que não seja só uma decisão simplesmente da prefeitura. Até porque todos ali do conselho estão dedicados e pretendem criar uma forma bacana de cultura no município para que não aconteça essas coisas que vem acontecendo. E ele foi criado há 20 anos, né? Só agora, em 2009, é que ele foi implementado. Isso. Foi um projeto de 1987, que ficou transitando na Câmara por 22 anos. Ufa! E a Ângela, do PCdoB, Ângela Albino. Ângela Albino reformulou, né, alterou algumas palavras que estavam com sentido dúbio. O vereador Ricardo implementou, pediu apoio para nós, para a Fundação Franklin Cascais, que estava do lado também apoiando. E estivemos na Câmara presente no dia da sessão e conseguimos aprovar, depois de 22 anos, um conselho municipal. Parabéns. Estamos conversando com a Cristiane Montes Ramires, produtora cultural, e que faz parte do... Como é que se chama esse cultural municipal? É o Fórum... Fórum Cultural de Florianópolis. Fórum Cultural de Florianópolis, né? Uma das suas... ajudou a fazer a coisa sair do papel. Mas o motivo que atrasa aqui hoje, querida, é esta polêmica em torno da... quase ia dizer famigerada, mas não vou dizer, em torno da árvore de Natal da capital, né? O pessoal da cultura ficou indignado com isso, se organizou, e qual é o discurso que estão apresentando em cima dessa árvore? Bom, na última assembleia que teve do fórum, que nós comentamos um pouco o que tinha acontecido nos últimos 5 meses de gestão do fórum, né? E da participação dos grupos, da sociedade civil, foi levantado que deveria haver uma manifestação. Na verdade, a plateia, as pessoas que estavam na Assembleia pediram que o Fórum tomasse uma posição.
né? Eu acho que um dos problemas que nós passamos aqui em Florianópolis, até por ser um município que ficou 22 anos com o Conselho Municipal para ser criado, nós temos exemplo da Bahia, do Rio de Janeiro, que já existem conselhos municipais desde 1967. Então, já existem políticas culturais, realmente, como não só forma de crescimento econômico, mas como também como cidadania, né? Como a cultura que se torna um produto possível de venda e possível também de valorização do seu povo. E o atrativo turístico. Atrativo turístico completo, né? Que é o que é feito por essas cidades. Aqui, o que mais chateou a todos o segmento artístico é a questão de nós termos hoje 289 projetos aprovados, com contratos assinados, com uma programação que poderia valorizar muito o município, né, de atuar em conjunto da prefeitura, os artistas e todos esses segmentos desenvolvidos e aprovados poderiam entrar numa agenda de turismo do Estado, que a maioria deles tem uma amplitude de circulação não só aqui em Florianópolis, mas em outros locais também. E muitos já ganharam prêmios nacionais de circulação e nem foram feitos ainda, nem foram executados por falta dessa verba. Então, isso criou uma revolta muito grande. E quando depois nós percebemos as capas de jornal, o pessoal de creche pública, municipal, que está sem recursos para manter a colônia de férias para que as mães trabalhem. Isso. As comunidades, a falta de comprometimento de ações de saneamento, de educação do município e do Estado, né? Houve, na verdade, uma demanda muito grande, tanto que são 11 instituições que apoiam hoje a manifestação que nós estamos organizando. E em função, na verdade, de falta de políticas públicas e de transparência na gestão. Nós em nenhum momento somos contra ou achamos que é desnecessário a comemoração do Natal. Bem pelo contrário. Nossas famílias estarão aqui, vão apreciar tanto quanto. A questão é a forma que foi conduzida. Nós que trabalhamos com cultura, conhecemos as leis de incentivo e conhecemos patrocínio institucional. Então, quando você coloca que um patrocinador está arcando com esses recursos, existe um trâmite legal e com bastante documentos comprobatórios. E a prefeitura alega e justifica ações que os números não batem. Então, na verdade, não é nenhuma posição só do fórum quanto instituição. Nós representamos mais de 500 pessoas que entraram em contato conosco pedindo uma postura, né? Pedindo que seja tomada uma providência e que haja uma gestão transparente e que seja valorizado o artista catarinense. Porque nós pagamos 4 milhões, 5 milhões, que na verdade o problema não é a árvore. A somatória total do final de ano dá quase 12 milhões contando o de Botticelli, reais. a árvore... Cachês de músico, estrutura, palco, mais coral, toda a estrutura. 11 milhões. 11 milhões e 400 mil, em média, foi o último cálculo que nós fizemos. Né, isso publicado em jornal, isso na mídia tá mesmo, divulgado. Não é uma questão que nós achamos esses números, não. Em todas as páginas do DC, o próprio Ministério Público apresenta esses números. 11 milhões é uma verba razoável. Comparado que o município tem 1 milhão para a cultura durante um ano, nós temos praticamente 10 vezes mais só para uma festividade de final de ano. Né? E, mais uma vez, não valorizando os artistas locais, que é o que mais chateou a toda a população. Paula, avisar que o ato passou para as 17 horas. A Paula mandou isso? Ah, legal. Viu, Cris? Um recado ao vivo aí para você. Porque está programada uma manifestação na sexta-feira aqui na capital, sim, em torno dessa questão da árvore, né? Isso. Então vai ser às 17 horas e qual o local? Bom, nós organizamos uma manifestação aqui que vai começar no Ticem. Nós vamos fazer um jornal explicativo, explicando o que é isso, né? Todas as coisas que a prefeitura vetou no final de ano. Né, como eu falei, não é um manifesto somente do fórum, tem 11 instituições que estão atuando junto, depois até nós podemos divulgar o nome delas. E esse ato vai ser no Ticem, às 17 horas, vão ter manifestações culturais, vai ter maracatu, vai ter capoeira, vai ter músicos, nós gostaríamos de convidar mais alguns grupos, mas em função do prazo fica inviável. Mas a ideia é explicar para a população o que está acontecendo e fazer com que a prefeitura tenha um pouco mais de consideração com o artista e com a cultura local. E, inclusive, o Ministério Público está investigando também essa árvore, né? Qual que é a posição deles? Eles querem que a prefeitura divulgue números. Qual é a solicitação deles, Cris? De acordo com o jornal de hoje, eles estão pedindo mais transparência nas relações. Se houveram patrocínios
privados, que eles sejam comprovados. Porque há uma certa especulação de que está sendo verba do governo federal que veio para apoio de outras ações para o município está sendo usado para essa festa de final de ano, né? Estão realocando recursos que não poderiam fazer. Que não poderiam fazer. E em função do não cumprimento de vários pagamentos que deixaram de ocorrer nos últimos meses, que eu acho que é por isso que a população, de uma certa forma, se revoltou mais e está pedindo uma explicação. E eu acredito que eles estejam pedindo essa transparência mesmo, que seja comprovado, que apareça o que está acontecendo, quanto custa, porque os valores não estão batendo. O próprio Tribunal de Contas não aceita e não confere a prestação de contas que foi feita. Então é uma coisa muito séria. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas não confere. Nós temos projetos desde 2008 que não foram patrocinados, que são projetos todos com foco cultural que poderiam fazer parte da programação de Natal, inclusive. E que são ações permanentes, que vão se manter, não é um dia durante 2 horas. Então, na verdade, a gente está esperando o resultado do Ministério Público, porque nós entendemos também que há um comprometimento com os grupos que foram contratados, com shows, com bandas, com pessoas que vieram para essa manifestação, e nós contamos que a Prefeitura esclareça isso de uma forma legítima e correta. E o fato da árvore prometer ter 60 e ter 43 metros, isso também seria motivo para investigar ou... Todo o processo... Ou a questão são os valores, o número? Toda a questão. Na verdade, o problema não é a festividade de Natal, e sim a extravagância de valores e da onde saiu esse dinheiro. Essa é a questão. Porque estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, eles já têm os patrocinadores, as empresas patrocinam os seus espetáculos. Isso já é uma política do Estado, isso já funciona dessa forma. Né? E aqui eu acho que isso é uma coisa que poderia se criar, inclusive, e que seja de forma transparente. Se há patrocínio, que seja esclarecido de uma forma correta e que o dinheiro público seja gerido com toda a legitimidade que deve ser, porque o dinheiro é público e as pessoas têm direito de ter acesso a isso, de saber o que está acontecendo. E o administrador público, né, tem o dever de ter competências. Se não tiver a competência, que vá atrás de se preparar, né, tem dinheiro, recursos para isso. O que não pode é ficar na irresponsabilidade e a gente pagando. Então, sexta-feira, às 17 horas, lá no Ticem, vai haver uma manifestação cultural como protesto. E quais são as entidades que estão subscrevendo, entre outras coisas, esse ato, Cris, para encerrarmos? As entidades apoiadoras e que estão fazendo parte do manifesto é o Fórum Cultural de Florianópolis, o Sintraturb, o Sintrazen, o Sindepd... Sindpd, Sindpd, do processamento de dados, o Sindprev, Sinacef, o Sinazef, que é da Escola Técnica, a CUT, a FESESC, o gabinete do vereador Dr. Ricardo, aqui de Florianópolis, o Partido dos Trabalhadores de Florianópolis, a FESESC de novo, a Federação dos Comerciários, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias e a TV Floripa também está subscrevendo. Todo mundo convidado, então, sexta-feira, a partir das 5 da tarde, mais cultura para todos. E o Fórum de Cultura aqui de Santa Catarina, tem algum contato, Cris? Tem, nós temos um blog, que é forumculturaldeflorianopolis.wordpress.br. Digitando Fórum Cultural de Florianópolis blog, você consegue acessar. Ele tem informações diárias, tem membros, tem grupo de debate, tem todas as notícias que acontecem na cultura, tanto veiculadas do Ministério quanto do município, estão sempre lá. E todas as ações do Fórum, e pessoas que queiram entrar em contato ou fazer parte, pode achar informações no nosso blog. E vai ser bem-vindo, né? Muito bem-vindos. Querida, nosso tempo já estourou. Foi um prazer conversarmos com Cristiane Montes Ramires, produtora cultural, entre outras coisas. Mais alguma colocação para encerrar? Eu gostaria de convidar todos para participar do manifesto e desejo a todos boas festas e um final de ano bem feliz. Muito obrigada. E a gente vai para um breve intervalo e já volta com mais Floripa em Foco ao vivo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.